Bora! Bom dia, boa tarde, boa noite, Sakaivers desse Brasil. Tô aqui hoje no Brasil para dar o contexto para vocês. A Bia não pôde participar dessa vez com a gente por conta do horário e tudo mais, mas hoje eu vou também entrevistar uma pessoa ilustre que eu amo de paixão e que muitas pessoas já ouviram falar dele, né? Pelo menos quem convive comigo, porque eu falo de você pra cacete. Mas hoje eu vou entrevistar o Sérgio Lourenço, meu primo, que também é psicólogo, sexólogo, escritor e sacerdote wiccaniano. Deu uma travadinha, mas foi. E aí a gente vai falar hoje sobre isso, né, Serginho? Fala aí pro pessoal. Olá a todas, todos e todos, eu sou o Sérgio Lourenço, primo da Jéssica, falando aqui diretamente do Brasil. Uhul! E boa noite, bom dia, boa tarde para vocês que estão aí nos ouvindo, seja aqui no Brasil ou aí na Europa. E hoje o assunto vai ser bruxaria. Vou falar um pouco sobre a minha vivência na religião Wicca, o que nós acreditamos, o que fazemos, o que comemos, onde moramos. Hoje no Globo Repórter. Hoje no Globo Repórter. E nós vamos falar um pouco sobre isso, entendendo, até desmistificando bastante essas questões relacionadas ao que vem ser uma bruxaria, um bruxo ou uma bruxa do ponto de vista religioso. Serginho também é autor de 3 livros, né, Serginho? Fala sobre os livros pra mim. Eu já tentei e errei aqui. Tá, então vamos lá, ó. Então, sou autor, escritor, 3 livros. Publiquei meu primeiro livro em 2014, intitulado Onde Moram as Bruxas, a feiticeira que existe em cada um de nós. Foi um livro de produção independente na época. Eu lembro, eu fui né? Você foi, você foi sim. Ai, foi muito linda. E você até aqui, ó, você assinou, lembra? Ai, tá aí! Tem aqui, você assinou meu exemplar pra mim, tem aqui. Linda. E é um livro sobre bruxaria, Wicca. Depois eu fiz um romance, que é o De Minha Morte Que Preciso, uma história sobre a natureza do amor, publicado pela editora Giostre em 2017. Aí eu faço uma gracinha um romance sobre um jovem gay que, né, tá vivendo o luto de um término de um relacionamento mal resolvido ali. Ele conversa com a morte, tem todo um diálogo aí com Exato. ele. E quem quiser ler esse livro, eu tô com ele na Polônia, tá? Onde Moram as Bruxas também. Então quem quiser é só me pedir que eu empresto. Ótimo, isso mesmo. Do Brasil pra Polônia. Exato. E também publiquei em 2023, né? Mas ele já tinha sido publicado em 2019, 2019-20, O Êxtase da Deusa, uma jornada pela bruxaria solitária. Primeiro pela editora Viseu e agora pela editora Palavra e Verso, onde vocês podem adquirir, tem o link e tudo, só colocar a editora Palavra e Verso. Tem tanto no formato para Kindle como no formato... Esse é o único que falta. Esse é o único que falta você ler, primo. E que também fala sobre bruxaria aí, nesses ensinos rituais, as práticas, a vivência. Entendi. Então esse aqui as pessoas podem adquirir pro Kindle também. Pode adquirir pro Kindle também. Perfeito. Então bora lá, né? Bora lá, vamos lá. Então começa falando pra gente quando que começou a sua vivência na bruxaria, né? O que te tornou bruxo, o que fez você entrar nesse mundo wiccaniano. Eu quero aprender essa palavra agora pra você engasgar. Bom, por incrível que pareça, eu me descobri, talvez não seja a palavra me descobrir, mas entendi que havia alguma coisa ali na palavra bruxo junto com você, prima. Verdade. Foi junto com você. Isso. Nós éramos crianças, eu tinha 11 anos, nós estávamos na represa do Santo Volpe lá em Souza Queiroz. Ai, sim! E aí nós lemos um jornalzinho do primeiro filme do Harry Potter que ia lançar, e a gente viu. E eu, né, o nosso amigo de infância, o Rafael, também estava com a gente. E aí aquela palavra, bruxo, me despertou algo, né? Claro que a gente tem que contextualizar, também tinha a ideia da fantasia e tudo mais. Perfeito. Mas aquilo foi um passo importante para mim, aquela palavra, né? Foi importante para eu poder entender isso. E tinha também o contexto das nossas duas famílias, né? De ambos os lados. A minha família materna e a família paterna, na qual nós somos primos. Exato.
sempre foram envolvidos com espiritualidade, de um certo modo. Sim. Embora ali, né, dentro do social se apresentam muitas vezes como católicos, mas estavam sempre envolvidos com espiritismo, com espiritualidades. A nossa tia Sandra mesmo sempre tinha uma simpatia, banho, algo. Tinha, ela era. Né? E Perfeito. algo que tinha a ver muito com... E tem muito a ver, na verdade, com a prática da Wicca também em si. E aí começou daí. Então, aí depois eu fui pra São Paulo, nas férias, passar as férias em São Paulo, que foi quando eu fui embora, de Souza Queiroz. Ah, é verdade, você foi com 11 anos. Fui, lembra? Fui triste. embora, não voltei mais. Mas ali também, como eu fui passar as férias com a minha avó materna, a Shirley, ela trabalhava numa loja esotérica da prima dela, a Beth. E a prima dela, né, tinha uma irmã chamada Tuta, que foi a minha primeira iniciadora na Wicca, na arte. E ela fez uma leitura de tarô pra mim, eu ainda muito novinho, assimilando tudo aquilo. E também foi lá que eu li o meu primeiro livro de Wicca, que chamava Wicca, Crenças e Práticas, do autor norte-americano Gary Cantrell. E eu li o livro e falei, nossa, tem tudo a ver com o que eu acredito, né? Claro que ainda muito jovem, é importante enfatizar isso porque a minha cabeça mudou muito desde lá pra cá. Perfeito. E desde então eu tive uma outra percepção sobre aquilo, né? Quando eu descobri o nome Wicca, as crenças, as práticas, falei, é isso, encontrei minha religião. Às vezes, eu até falo isso porque às vezes eu vejo tantas pessoas perdidas buscando, não sei qual que é a minha religião, e eu me sinto feliz porque desde cedo eu descobri qual que era a minha religião. Ai, lindo. E não foi imposto, foi uma coisa que eu escolhi, descobri. E chegou pra você. Isso, e fui. Desde então nunca mais parei, né? Estou nessa estrada já há mais de 20 anos, estou com 35 anos. 20 anos já, Serginho. E tô aí vivendo desde então a Wicca, né? De várias maneiras. Sempre tentei fazer encontros públicos quando morava em Leme, uma cidade do interior, próxima à cidade onde eu moro hoje, que é Araras, interior de São Paulo. Então, desde então, tenho isso. E hoje, né, eu fundei a minha própria tradição de Wicca e também meu coven de Wicca, que é o coven tradição de Talezinha aqui de Araras. Ai, perfeito. Ai, isso é muito lindo, eu te amo demais. Explica um pouquinho melhor sobre o que é o Wicca, porque acho que as pessoas também têm um pensamento já estereotipado sobre o que é o Wicca, o que é bruxo, ou já tira... Ela fala assim, mas bruxo? Por que bruxo? Então, explica bonitinho pra gente o que é o Wicca, o que ela representa em si. Tá, então vamos lá. Primeiro eu vou contextualizar o nascimento da Wicca. Perfeito. A Wicca, ela é uma religião moderna, embora ela vá se inspirar em práticas da antiguidade pagã da Europa, né, sobretudo a Europa Ocidental. E ela é uma religião que surge num contexto inglês da Grã-Bretanha. E no final de 1900... No início de 1950 ela se torna pública, porque até 1951 na Inglaterra ainda era crime praticar bruxaria, ou se dizer bruxo. Existia uma última lei inglesa. Então, quem traz a público a religião e cria a religião é um funcionário público inglês chamado Gerald Gardner. E é ele que vai trazer a religião, vai aglutinar, mas ele, quando ele anuncia a religião, ele não diz que ele criou. Ele diz que ele recebeu uma iniciação de um antigo coven de New Forest, na Inglaterra, que remontava desde as bruxas da Idade Média, e que a religião que elas praticavam era a Wicca. Entendi. E a Wicca, a palavra Wicca, ela vem do inglês arcaico, Wicca, né? Wicca, e quer dizer bruxaria. Então, Wicca é bruxaria. Entendi. Mas ao invés, né, da ideia que a gente tem daquela bruxaria satânica que faz o mal, na verdade a bruxaria seria então uma religião da natureza que celebra os ciclos da natureza, uma religião de fertilidade e que os seus praticantes buscam então essa harmonia com a natureza. Entendi. Não haveria uma prática negativa, nociva, que visa prejudicar o outro, e nenhum culto a um opositor do Deus cristão como Satã. Na verdade, nossos deuses são outros, nossa cosmologia é outra. Embora a gente possa, às vezes, para usar para as pessoas entenderem a comparação de religiões, né, com o cristianismo, mas a nossa lógica é diferente do cristianismo, é outra lógica. Nós não acreditamos em Jesus, nós não acreditamos no Deus cristão, nós não acreditamos na Bíblia, mas nós temos as nossas próprias crenças e as nossas próprias práticas. Seus próprios livros. Seus próprios livros, né? É importante as pessoas entenderem que a Wicca ela não é uma religião de um livro, como é o cristianismo, que tem a Bíblia. Justo.
mas é uma religião que professa tradições, que muitas coisas são transmitidas de maneira oral, e que há, sim, muitos livros publicados, tanto na Europa como nos Estados Unidos e no Brasil. E só para contextualizar as pessoas, a Wicca vem a se tornar conhecida no Brasil, ou chega no Brasil lá por 1990. Nossa! Então é uma religião nova. Nova. Tanto que em novembro de 2018, novembro de 2018, eu até participei compondo uma mesa para falar sobre transexualidade e Wicca, lá em São Paulo, quando se celebrou os 20 anos de bruxaria no Brasil. Ah, que legal. Então foi muito bacana participar, tudo. Então é uma religião nova. Sim. Mas essa questão de ser nova não... Quando a gente fala uma religião nova, as pessoas tendem a achar que é algo que não tem valia. Justo. Mas tem muitas religiões que são novas e tem uma grande validação social, como o Espiritismo de Kardec, como a Umbanda. Então são religiões que também nasceram no contexto do século XX ou XIX, né, no final do XIX, enfim. E estão aí e tem a sua validação. E a Wicca também é uma religião que tem a sua validade. Tem sua história. Tem sua história, tem seu contexto. Agora tá aparecendo também mais literatura, né? Ou sempre teve e tá tudo sendo mais resgatado. Porque também teve esse período aí da caça às bruxas, né? Então acho que muita coisa também foi perdida. Sim, ou não? Sim. O que a gente entende, contextualizar? Quando a gente vai falar da bruxaria, a gente tem que fazer algumas contextualizações. A bruxaria da Wicca é uma bruxaria moderna. Justo. Ela se inspira em práticas da antiga religião ou das antigas religiões da Europa Ocidental, especialmente os celtas, dos povos mediterrâneos, enfim, vai buscar esse resgate. Claro que é um resgate muitas vezes arqueológico, historiográfico, Perfeito. Mas que não tem uma fundamentação. Dá bem para mim saber exatamente como o antigo grego adorava um deus. Perfeito. Mas a gente sabe através de literaturas como isso era feito e a gente vai adaptar isso na nossa modernidade, dentro dos valores da modernidade, enfim, dos direitos humanos e tudo que puder couber nesse assunto. Então a gente tá falando, quando a gente fala de bruxaria, a gente tem que falar de uma bruxaria histórica, que é a bruxaria que foi perseguida na Idade Média, lá no período do... É importante as pessoas entenderem que a perseguição auge da bruxaria não é nem na Idade Média em si, mas é a partir ali do Renascimento que começa o auge da caça às bruxas. No Renascimento. Porque existia também toda uma propaganda política, ideológica, e a Inquisição foi um projeto político ideológico. Ia falar sobre a Inquisição agora. Sim, sobretudo para perseguir não apenas as antigas religiões que estavam ali, né, meio subalternizadas, escondidas de um certo modo ali, sobretudo entre os camponeses, mas também para fazer uma perseguição política. Até indico um livro que é bem político e não fala no sentido de espiritualidade, mas para as pessoas entenderem esse contexto, que é o livro da Silvia Federici, que é Mulheres e Caça às Bruxas. Eu tô com esse livro, eu vou ler. É muito bom para entender, e até para entender como foi construída essa imagem dessa bruxa que a gente tem e tudo mais. Então a bruxaria Wicca, ela não é isso, não é essa bruxaria histórica, embora ela vai se fundamentar como o mito fundador dela, até como um mito de resistência, um mito de sentimento de comunidade em relação a essa antiguidade, né? Porque também foi um holocausto religioso, foi uma perseguição, mas ela vai se orientar nessa antiguidade, às vezes até neolítica, muitas vezes. Quando o Gardner traz a Wicca à tona, ele fala que a bruxaria era uma religião do Neolítico, em que haveria então uma deusa como centralizadora, né, das práticas, a figura matricêntrica, esse matricentrismo. Entendi. Então ele vai até mais anteriormente a isso. Então é importante enfatizar isso. E a Wicca vai ser essa bruxaria moderna. Né? Entendi. Tem essa diferença entre a bruxaria antiga. Que aí, porque entra nesse negócio da Inquisição também, eu fico pensando porque a Inquisição também foi uma caça não só às religiões pagãs, mas também ao feminino, né? Ao feminino, à mulher. E aí a questão também da bruxaria e o feminino, né? Sim. Eles têm uma ligação. Tem tudo a ver, né? Porque a Wicca, ela é uma religião. Nós falamos que não existe bruxaria sem mulher. Pode existir sem homem, mas sem mulher não existe. Entendi. Tanto que algumas tradições mais tradicionais da Wicca, como a Wicca gardneriana, por exemplo,
existe a presença da mulher é vital, não existe ritual sem essa presença da sacerdotisa ou da alta sacerdotisa. Entendi. Então é sim uma religião matricêntrica e femiocentrada, mas isso que é interessante, isso não exclui a parcela masculina. Pelo contrário, isso engloba a parcela masculina, mas pelo olhar femiocentrado e matricêntrico. Porque do mesmo jeito que o cristianismo patriarcal interpreta a mulher, o matricentrismo também interpreta o homem. Perfeito, aham. Então existe uma outra lógica, e é um homem que participa, não é um homem opressor. Então nós temos aí nesse espelho cósmico, né, como a gente vai entender essa dualidade da divindade. Nós acreditamos numa deusa e num deus. Uma deusa e um deus. Esse princípio feminino e esse princípio masculino. E que unidos, né, isso literalmente no ato sexual, eles trazem a vida, trazem as coisas criadas. Então, perfeito. E toda a natureza espelha isso. Perfeito. Tanto em nós como nos animais. O negócio do Yin Yang. Yin Yang também, né? Nesse conceito oriental, tem muito a ver com a ideia da Wicca também. Então, e é uma religião que vai buscar essa conexão desse Esse Deus e dessa deusa. Exatamente. Então, por exemplo, nos rituais da nossa tradição, a tradição de Taliesin, nós buscamos muito enfatizar esse equilíbrio. Então, nós somos um coven que há sacerdotes e sacerdotisas. Então, há uma hora uma predominância maior das sacerdotisas nos rituais e há uma hora uma predominância maior dos sacerdotes, mas sempre numa troca, num equilíbrio. Entendi, não um suprindo ou impondo um ao outro, não. Sim, e é interessante a gente pensar isso porque a maioria das religiões dominantes, especialmente as de berço abraâmico, patriarcal, como é o cristianismo, islamismo e judaísmo, a gente não tem a presença de uma sacerdotisa, sei lá, fazendo uma missa, um culto. Tem algumas que não são nem permitidas. No muçulmano, exatamente. As mulheres elas rezam em outros lugares e os caras em um lugar. Enquanto na Wicca não, a mulher ela é protagonista do ritual, ela é a sacerdotisa mesmo, ela vai conferir bênçãos, ela vai conferir rituais, práticas, ela vai ser a protagonista disso. Perfeito, perfeito. Porque o que aconteceu? A Wicca, quando ela surge na Inglaterra, ali no contexto de 1950, que ela se torna pública pelo livro do Gerald Gardner, A Bruxaria Hoje, é um livro que ele publica e as pessoas conhecem, e tem um grande avivamento disso. Por volta da década de 70, ela chega nos Estados Unidos por Raymond Buckland, um iniciado do Gardner, né, na Wicca. E ele começa a propagar a Wicca nos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos e a Inglaterra são países diferentes. Perfeito. E estava naquela época dos anos 70 eclodindo muita coisa social. Né? Os direitos das mulheres, questões também, né, da liberdade sexual. A gente também está falando da época ali do Woodstock. Então existiam muitas coisas acontecendo. Então quando as pessoas conhecem a Wicca naquele contexto, ela vai ser reconhecida como uma religião de contracultura. Então muitas pessoas começam a adotar ela nos Estados Unidos, mas também modificar ela. Certo. E eles passam também a olhar a religião como um estopim, um potencial para se engajar com lutas do feminismo. Olha, se a gente tem uma deusa e um protagonista feminino que é sacerdotisa, então tem tudo a ver com o feminismo. Tanto que vai ter autores de Wicca nos Estados Unidos, como Zé Budapeste, que vão criar uma Wicca extremamente feminista, em que só mulheres participam da prática. Entendi, mas aí nesse contexto já vai contra o Wicca. Não, isso aí vai se tornando uma outra tradição de Wicca, que chama a tradição de Wicca diânica. Que tem duas tradições de Wicca, o Wicca diânica radical feminista, que só as mulheres participam, né, um culto exatamente para as mulheres, também não vejo nenhum problema com isso. É o que você falou também, sem mulher não existe, sem homem existe. Exatamente, exatamente. Perfeito. E tem uma outra Wicca diânica que vai olhar o lugar desse equilíbrio, mas com um foco mais proeminente na deusa, que é a Wicca diânica McFarland, que é uma outra tradição de Wicca também. Então, a Wicca que nós recebemos aqui no Brasil já é norte-americana, não é tanto europeia. Entendi, já veio modificadinho. Já veio com a ideia de uma Wicca que é engajada nos direitos humanos, na luta pelo meio ambiente. Tem uma autora que é muito preeminente na Wicca, que trouxe uma ideia muito refrescante de Wicca, de bruxaria aqui para o Brasil, que foi através do livro
Ela é dos Estados Unidos, mas é Starhawk, que é a dança cósmica das feiticeiras, que é um livro muito político. Ele fala de Wicca, mas ele é um livro muito político, em vários contextos. Então ele vai trazendo essa ideia de Wicca, dizendo que também não basta ser bruxa e bruxo, é preciso também ser ativista. Perfeito. Então isso é muito presente hoje na Wicca. Todo bruxo e bruxa é de algum modo ativista, seja pelo meio ambiente, pelas mulheres, pela sua comunidade, pelos direitos LGBTs. Então é uma religião inclusiva. Não tem preconceitos com relação a LGBTs, né? Existem muitos, a maioria sexualidade, corpos e tudo mais. Sim, exatamente, porque até pelo próprio paganismo, né? Uma liberdade religiosa no sentido de corpo, mente, espírito, enfim. Arrasou demais! Nossa, isso é muito perfeito. Mas vamos falar mais um pouquinho, então. Que nem a gente tava perguntando, né, pra você já antes, da questão da astrologia também, né? Se tem ligação com a bruxaria. Sim, porque o que as pessoas precisam entender é que quando o Gardner formata a Wicca e torna ela uma religião organizada, coesa e formatada, claro que ele bebeu de muitas fontes, até de antropólogos, como Margaret Murray, que escreve o livro Deus das Bruxas, depois posso comentar um pouco sobre isso. Mas ele também recebe, e ele também já praticava, né, ele tinha conhecimento sobre, do ocultismo ocidental e do esoterismo, né, que já estava presente ali, sobretudo nas escolas esotéricas iniciáticas do século XIX, ele pega dessas fontes também, e isso está incluso astrologia, tarô, cabala, alquimia, e a Wicca vai ser também um recipiendário desses lugares, dessas práticas, desses conhecimentos. Claro que não é uma exigência você ter o conhecimento astrológico profundo para vivenciar a Wicca, ela tem o seu conhecimento. Porém, invariavelmente, em algum momento você vai ter que se esbarrar na astrologia. Mas isso que é importante a gente entender. Nem todo astrólogo é bruxo, mas todo bruxo é astrólogo. Nem toda pessoa que mexe com ervas é bruxo, mas todo bruxo tem que mexer com ervas. Perfeito. Entende? É como a gente pudesse pensar que, até pensando no termo, né, que a gente traduz do inglês witchcraft, witch e craft, né, o ofício da bruxa, do bruxo, é um ofício, você precisa ter conhecimentos. Perfeito. Conhecimentos oraculares, conhecimentos sobre ervas, plantas, movimentos planetários. Você também não fazer tudo ali, né? Não, exatamente. Não então, o ritual também, né? Um ritual tanto mágico como religioso. A gente pode dividir até a prática da Wicca, tanto numa Wicca operativa como uma Wicca devocional. Tem momentos específicos para fazer as coisas. Cada um, entendi. Exatamente. Lua cheia, lua crescente, dia da semana, horário. Então não é aleatório. Né? Não é, vamos agora fazer um ritual. Não funciona assim. Né? Existe toda uma relação. E a astrologia é um conhecimento antigo. Né? Os próprios povos pagãos, que hoje nós chamamos eles como os pagãos, né, da antiguidade, produziram e criaram a astrologia como um sistema para poder interpretar os movimentos da vida, do cosmos, essa correlação. Por que quando chegou a primavera surge exatamente aquela constelação, né, a leste? Então significa que é um ciclo, isso se repetiu, vamos marcar, vamos olhar. Entendi. Então a astrologia primeiramente nasce com esse movimento de ciclos. Então, os signos do zodíaco, né, ocidental, não oriental, os ciclos do zodíaco ocidental, nem sei falar sobre oriental, não tenho conhecimento sobre isso, vai nascer sobre esse lugar exatamente de poder interpretar essa ciclicidade da natureza. Então, há ali a presença, né, de signos que ocorrem na primavera, no verão, no outono e no inverno. Então isso também é uma questão de observar, né? Sim, de reparar o que acontece, nas mudanças que acontecem e tudo mais. Por exemplo, para as pessoas entenderem, quem é leigo no assunto ou quer se aprofundar mais, nas estações. A gente divide os signos em 3 categorias: cardinais, fixos e mutáveis. Ok. Os signos cardinais são todos aqueles que abrem as estações, os solstícios e equinócios. Ai, o meu é mutável, não, o seu não é. O seu é mutável.
Calma, o seu é o que fecha a estação. O meu que fecha a estação, verdade. Porque ele é mutável. Então, os cardinais, todos os signos cardinais vão ter uma tendência mais de iniciativa. Entendeu? Então, os cardinais quais são? Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. Então, Áries aqui no hemisfério sul, vai abrir o outono. Câncer vai abrir o inverno. Libra, a primavera. E Capricórnio vai abrir o verão. Então, eles abrem as estações. Perfeito. Claro que aqui no hemisfério sul, no hemisfério norte, vocês invertem. Tá? Então, primavera, verão, outono e inverno para os signos que eu citei anteriormente. E aí no auge, no meio das estações, tem os signos fixos. Por que são fixos? Porque a estação está estabelecida. Então são signos que tendem a ser teimosos, que tendem a ser fixos numa ideia, num ideal. Aí você vai pensar em várias pessoas que você conhece. No auge do outono aqui nós temos touro, que é um signo fixo, conhecidos como os taurinos são teimosos. Entendi. No auge do inverno nós vamos ter leão. No auge da primavera nós vamos ter escorpião. E no auge do verão nós vamos ter aquário. Aquário, isso. E aí nós temos então os signos mutáveis, que são os signos que vão terminar a estação. Eles que vão ser responsáveis por fazer essa transição. De um ciclo porque as coisas não começam assim de repente. Entendi. Precisa haver uma transição. Então são signos que são conhecidos muitas vezes como não maleáveis, mas que são mais fáceis de adaptar, tem muitas ideias. Entendi. Enfim, dá pra gente elaborar muita coisa sobre isso. Tá. Mas aí quem que fecha a estação do outono aqui no hemisfério sul vai ser Gêmeos. Depois a gente vai ter Virgem, fechando o inverno. Depois a gente vai ter Sagitário, fechando a primavera. E depois a gente vai ter Peixes, fechando o verão. Entendi. Então tem a ver com essa ciclicidade. Então não é aleatório. Ai, gostei. Eu sou mutável, então. Você é um caráter mutável, um signo de terra. Você é virginiana. Mas aí isso que é o negócio dos dias, porque aí tem esse período, né? Cada signo tem aí não sei quantos dias. Que eles falam de decanato. É decanato que chama? Que tipo, cada signo fica 30 dias. Ah, isso. Aí tem o primeiro decanato, os primeiros 10 dias, os segundos 10 dias e o terceiro 10 dias. Ah, entendi. E aí alguns astrólogos vão trazer essa ideia, né, que aí teriam características diferentes mediante esse dentro do tempo. mesmo signo, né? Mas não necessariamente, por exemplo, é isso que é importante de entender. A astrologia que interessa para mim, enquanto praticante de Wicca, não é essa astrologia individualizante. Perfeito. É uma astrologia que vai olhar as mudanças, como afeta, me afeta. Por exemplo, a Lua estava minguante ontem em Aquário. Então eu vou fazer uma correlação com isso. O que significa minguante? Aquário é um signo de mudança. O que eu preciso? O que tá, por exemplo, a necessidade de eu mudar na Lua minguante? Então são coisas nesse sentido. Sim. Então não vai ser um olhar individualizante. É o que a gente tava conversando também um pouquinho antes, porque tem muitas pessoas que acabam ficando fixas, né, numa questão de Gabriela Cravo Canela. Eu sou virginiana, então eu tenho esses 3 adjetivos, essas 3 características, eu vou ser assim pra sempre e papapá. Não é nesse sentido, né? São tendências que, tanto quando a gente faz uma análise de mapa astral, há campos em nós que precisam de desenvolvimento, né? Que é importante. Todos nós somos regidos por todos os signos, até aquilo que nos falta é regido. Se você tem ausência, não é ausência no sentido real da coisa, mas é algo que precisa ser olhado e trabalhado. Se seu mapa fica muito pro social e menos pro pessoal, há uma ausência no pessoal. Entendi. Talvez você não consiga lidar com o pessoal, então vamos olhar para isso. Então nós todos temos que trabalhar com todos os signos. Então seria uma coisa de chamar atenção para você sobre algo. E isso, sobre um autoconhecimento. Um autoconhecimento, sim. Os 12 signos estão no nosso corpo também. Perfeito. Áries é a cabeça, Touro é a garganta, e assim vai. Sério? Não sabia dessa. Virgem é o intestino. Sério? Por isso que muitos virginianos têm problema com o intestino. Porque, olha que interessante, isso tem a ver com uma questão simbólica. Virgem vai encerrar
né, um processo, tanto lá da primavera, né, tanto lá no hemisfério norte com o verão, como aqui com o inverno. No hemisfério sul. Então ele vai fazer esse processo de análise. Por isso que eles falam que virgem é muito analítico. E o que o intestino faz? Ele separa o que é bom pro corpo e o que elimina. Perfeição, sim. Entende? Entendi. Ele vai fazer esse processo de separação. Isso é bom, isso não é. Isso é bom, isso não é. Isso é uma prática analítica. Por isso que os virginianos são conhecidos como analíticos. Entendi. Então vai tendo várias relações. Por exemplo, escorpião rege o reto e os órgãos genitais. Por isso que falam que o escorpião gosta muito de sexo. Entendi. Mas também muitos escorpiões podem ter problemas com hemorroida, intestino preso. Porque escorpião ele tem que liberar. A natureza dele é liberar, soltar, excretar, transformar pra morrer. Tanto que ele é um dos signos conhecidos como o signo da morte também. Sério? Por isso que ele lá no hemisfério norte é o auge do outono, que é conhecido como Halloween para os pagãos de lá, que celebra a morte e tudo mais. Então tem a ver com esse lugar de excreção, de soltar. Então quando um escorpião não consegue eliminar algo da vida dele, muitas vezes ele tende a ficar com o intestino preso, fica retido, não consegue soltar. Entendi. Entende? Muitos escorpiões acabam tendo problemas genitais também. Caramba. Mas no sentido não nocivo, quando não é trabalhado. Um capricorniano rege o joelho. O joelho é a flexibilidade. E o Capricórnio é conhecido como um signo às vezes muito rígido, muito duro, consigo mesmo, com os outros. É porque tá faltando flexibilidade, se o joelho vai quebrar. Interessantíssimo isso. Não é algo só aleatório. Só eu sou virgem e eu sou isso. Porque o que a gente tem nas redes sociais hoje é olha lá o virginiano fazendo isso. Gente, isso é ridículo. É divertido. De um ponto de vista de entretenimento, a gente adora, a gente dá risada. Mas de um ponto de vista de conhecimento, não produz conhecimento nenhum. Não desperta nada, né? Nenhum questionamento, que nem você falou. Não desperta porra nenhuma. Eu não sabia que a gente tem todos os signos no nosso corpo. Tem todos os signos. Então vocês podem fazer, quem tá ouvindo, pode fazer uma prática de alongamento pensando em cada signo do corpo. Vai mexer a cabeça, é Áries. Por isso que os arianos têm muita dor de cabeça, enxaqueca, tendem a ter. Por conta que Áries até pensando na simbologia do carneiro, o carneiro briga batendo a cabeça. Né? Ele vai pra briga, batendo. Sabe o que eu acho mais interessante? Você vai falando e tudo tem uma simbologia, né? Sim. E faz todo sentido. E quando começou a ser explorada essa questão da astrologia, assim, de criar os símbolos, essas coisas? Desde a Suméria a gente já tem registros. Nossa, é antigo. É antiguíssimo, é milenar. Milenar. Só que aí cada tempo vai tendo novas interpretações. Por exemplo, aqui eu não vou lembrar o nome do astrólogo, eu não lembro se também o período, século XVIII ou XIX, que ele que vai criar o conceito de casas zodiacais, né? Que é outra interpretação para o mapa astral, tudo até então não tinha esse conceito. Outra questão também que surge na astrologia foi a descoberta dos planetas, Urano, Netuno e Plutão, que até então não era visto a olho nu. Então os signos se arranjavam nos 7 planetas. É importante enfatizar que, do ponto de vista da astrologia, Sol e Lua é conhecido como planeta. Não que os astrólogos não saibam que a Lua é um satélite e o Sol é uma estrela. Eles sabem, mas vai interpretar os signos junto com os planetas. Então é como se assim, vamos pensar assim, quando a gente fala na astrologia, Saturno está em Aquário. Saturno é um planeta que tem uma personalidade e a gente pode pensar que Aquário é um cenário, ou melhor, o planeta é um ator e o signo é um cenário. Ok. Então vamos pensar assim, Saturno é um planeta que é conhecido como o pai do conhecimento, da castração, da rigidez, do velho. Então imagina esse personagem velho, como que ele agiria numa casa futurista que é Aquário? Ok. Entende? Aí a gente tem uma interpretação. E essa dinâmica entre os dois. Essa dinâmica. Como que... Tudo bem que na astrologia antiga, Saturno era regente de Aquário também. Agora na astrologia moderna é Urano que rege Aquário. Ok. Né? Tem essa corregência. Ainda carrega, mas
o regente de Aquário é Urano. Então vai tendo essas interpretações também. Então quando a gente analisa o mapa astral, a gente vai entendendo isso. E sempre quando, por exemplo, tem o Saturno em Aquário, sempre ele vai agir da mesma forma ou também tem todo o composê por trás? Tem as composições de outros planetas juntos. Sempre vai ter um tudo, é o todo, é o todo sempre. É o todo. Mas a gente pode interpretar, tem uma tendência a. Tem uma tendência a. Ó, que interessante, por exemplo, só para as pessoas entenderem. Quando Urano entrou em Touro, começou a digitalização do dinheiro. Porque Touro é o signo que fala das finanças, do dinheiro, das posses, do material. Tanto que o axioma de Touro é eu tenho. Então, quando Touro entrou em Urano, Urano é o planeta da tecnologia, é o planeta de Aquário. Então, vai uma transição, começa a digitalização, transferência. Daqui a alguns anos o dinheiro material vai sumir. Perfeito. Mas ainda a ideia de dinheiro permanece, mas muda o cenário. Entendi. Entendeu? E agora que, se eu não me engano, pra não falar besteira, tá, gente? Eu não sou astrólogo, no sentido de alguém que trabalha com astrologia, mas eu tenho conhecimento sobre astrologia que me ajuda a entender isso, tendo até dentro da prática da Wicca. Que é a ideia, por exemplo, se eu não me engano, o Plutão entrou em Aquário. Ou vai entrar, não lembro ainda, já entrou. Plutão é o signo da morte. E Aquário é o signo, a casa é o signo da transformação. Então vocês podem esperar que daqui a alguns anos a gente vai ter muitas transformações. A última vez que aconteceu isso teve a Revolução Francesa. Você tinha comentado isso comigo, verdade. Então há uma transição, percebe? Há uma transição de eras. E nós estamos também na era de Aquário. Que a gente saiu da era de Peixes, cada era dura 2000 anos. Então a gente saiu da era de Peixes e agora entrou na era de Aquário. Se na era de Peixes a gente tinha a ideia de que a gente teria um salvador, isso na ideia de Cristo, né, do cristianismo, na era de Aquário a gente tem que se salvar. Nossa senhora, sim. Né? A gente tem que ser o nosso próprio salvador, a gente tem que fazer essa análise interna, porque Aquário é um signo muitas vezes conhecido como individualista, mas também que pensa pro coletivo. Entendi. Enfim, há muitas interpretações que podem ser feitas disso. Perfeito. Uma vez me falaram um negócio, eu achei muito interessante. Porque, assim, desses negócios de signo, de interferir na gente ou não, desse negócio do planeta X tá no signo tal. E se a Lua, né? A Lua mexe nas ondas, mexe no corte de cabelo, mexe com tudo. Por que isso não vai mexer na gente? Se a gente faz parte disso aqui, né? Exatamente. A gente não tá separado do planeta Terra, e nem do cosmos, e nem do universo, pra achar que a gente é o alecrim dourado do mundo. Sim, e é exatamente esse resgate que a Wicca, quanto religião, vai propor. Porque na Wicca nós temos uma coisa que nós chamamos de roda do ano, que são divididos em 8 celebrações sazonais e equinociais, né, sazonais, equinócios, solstícios, e elas têm a ver com a relação com a estação do ano e com as transformações. Então não dá para ser o mesmo na primavera e não dá para ser o mesmo no inverno. Há exigências diferentes. É que aqui no hemisfério sul a gente não tem tanto impacto, mas você na Europa percebe isso, gritante. O verão fica até tarde luz, no inverno fica pouca luz. Exato. Isso impacta em você, no seu metabolismo, na sua alimentação, no seu humor, tudo isso vai mexer. Então a Wicca vai propor, através de rituais sazonais, que são conhecidos como sabás, essa relação. Então você vai passar a se relacionar com isso. Com esse novo período que tá chegando. Isso, e se preparar, isso vai te trazer uma sabedoria, um insight. E as fases da lua também, que nós celebramos na Wicca, que são chamados de esbás, que é o momento em que a gente foca o culto à deusa, né? E normalmente é na lua cheia. Entendi. É o momento da lua cheia. E tem essa questão do dançar nu? Lembrei do Magia Sedução. Tem sim, né? É algo que precisa as pessoas entenderem. A Wicca que o Gardner propõe, né? Claro que ela se modificou muito, por exemplo, no meu coven e tradição, nós trabalhamos vestido com túnicas ou vestido de trevas, que é o com roupa, né? Uma túnica ritual. Perfeito. E na Wicca gardneriana tem o termo que chama vestido de céu, que é ficar nu. Então os rituais... porque você não tem nada que cobre. Não tem nada que cobre seu corpo além do céu. Perfeito. Então os homens e as mulheres fazem o ritual nu. Mas não é num sentido sexual. Não.
Claro que há um erotismo imagético, imaginário que você pode produzir, mas há sim uma nudez, né? E é claro que é só as pessoas que pertencem ao coven, não é assim, pelado na praça chega pública. todo mundo aí, quem quiser. É só quem é restrito ao coven, que foi iniciado, devidamente iniciado. Então há sim uma ritualização na nudez. E tem essa nudez significa várias coisas. Por exemplo, despir-se das máscaras sociais, né? Você ser você mesmo. Então tem a ver com tudo isso. Entendi. Mas assim... Existe. Existe sim. Depois eu mostro livros pra você aqui que tem, né? Fotografias... ou vídeos também que tem, até o pessoal que quer pesquisar sobre isso no YouTube, tem vários vídeos que mostram alguns rituais nus, e é muito bonito. Até pensando no sentido religioso, muitos povos originários, eles são nus, tanto no dia a dia, quanto nas suas práticas rituais, então não há um... o nu a gente criou um tabuzão em cima dele também, né? Sim, e há também questões sexuais na Wicca, tanto simbólicas como literais, mas, né... não é no sentido de orgia ou anticonvencional, é na ideia de naturalizar o sexo. O sexo é o que traz a gente à vida. Exato. Porque há tanto horror no sexo, tanto sexo que produz prazer como sexo reprodutivo. Então a Wicca ela vai propor esse novo olhar, essa nova relação com a gente, com o nosso corpo. Entendi. Perfeito. E é uma religião, para as pessoas entenderem também, reencarnacionistas. É reencarnacionista. Okay. Mas diferente, por exemplo, de outras religiões reencarnacionistas, a gente não fica preocupado tanto com o outro lado. A gente não fica explicando muito o outro mundo. A gente quer viver o agora. Ai, lindo. Eu sei que quando eu morrer a minha preocupação vai ser no outro plano, mas agora eu tô aqui na Terra, agora eu tô vivendo a Terra. Então é uma religião também que vai buscar esse potencial, de desenvolver o nosso potencial. Entendi. E de viver com plenitude. Com plenitude aqui, o meu corpo, o prazer, a vida, a dor, tudo. Com a plenitude do agora. Entendi. A morte eu vou me preocupar quando eu morrer. Perfeito. Não que a gente não acredite, fala que existe outro plano, que nós chamamos de Summerland ou a Terra do Verão, que a gente fica lá até o período de renascer na Terra novamente, né? Mas é isso. A gente acredita que a gente está aqui agora na vida. Então a nossa preocupação é com a vida. Lindo, 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 de verdade. Você quer falar mais alguma coisa sobre isso? Não, eu gostaria de falar para as pessoas que têm interesse em conhecer a Wicca que estudem, porque infelizmente com as redes sociais hoje há um esvaziamento grande de tudo. E as pessoas acreditam que ser bruxo basta acreditar que é mas na verdade exige estudo, prática, envolvimento. Ter uns negocinhos, ter uma... Não, então é isso, esse recado que eu queria deixar. Ai, muito obrigada, viu? Não é, eu sei que eu sou suspeita, mas o Serginho é sensacional, dá pra conversar sobre 20 mil coisas com ele e a gente ainda vai conversar mais, porque ainda, né, ele é sexólogo também, psicólogo, escritor... Já escreveu, tá no terceiro ou no quarto? No quarto? Não, o terceiro. O Êxtase da Deusa foi o terceiro. Foi o terceiro, isso. Perfeito. Então é isso, a gente vai conversar mais. Muito obrigada por ter participado hoje comigo. Você é perfeito, te amo demais. E é isso, galerinha. Muito obrigada. Eu que agradeço a todas, todos e todos vocês. Bênçãos plenas dos deuses e de nossos ancestrais sempre. Que assim seja. E assim se faça. Beijo, beijo.